Leitura do dia 11 de janeiro, continuação do capítulo 19 do livro de Jó, a partir do versículo 18. O título deste capítulo 19 diz assim: Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Então continue ouvindo a leitura do dia 11 de janeiro, Jó capítulo 19, a partir do versículo 18. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó, capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então agora é a vez do amigo Zofar falar. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verás correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo. Porque oprimiu, desamparou os pobres,
e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre. Da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá, nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer, ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Capítulo 21. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse: Ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Mas, ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude,
estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura o não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11. Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e abundância de águas te cobre. Então você ouviu a leitura do dia 11 de janeiro. Você estará ouvindo na próxima gravação a leitura do dia 12, a continuação do capítulo 22, a partir do versículo 12. Eu espero você na próxima gravação. Deus te abençoe abundante.